Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Olman, né, e agradecer também a presença de todos vocês. Afinal de contas é um feriado e a gente está abrindo mão do lazer para discutir uma questão tão candente, tão importante, né? Eu estruturei a minha apresentação procurando... Está baixo, né? Tá. Procurando levar em consideração o que tinha sido proposto pela organização, que são os fundamentos doutrinários, éticos e sociais. Então a gente pode começar. Eu queria iniciar com uma citação do Joseph Schumpeter, um economista muito importante. Boa parte do que a gente discute hoje em economia veio da cabeça dele. E é algo que eu acho que fala muito claramente dessa ligação que existe entre a ética e a política fiscal, né? Nada mostra mais claramente o caráter de uma sociedade e de uma civilização do que a política fiscal que o seu setor público adota. Porque a política fiscal nada mais é do que a junção de tudo que cada um de nós faz e que as instituições fazem com relação à receita pública e à despesa pública, né? Então, se uma sociedade ela é imprevidente, você vai ter uma política fiscal desastrosa. Se uma sociedade é mais prudente, mais comedida, você vai ter uma política fiscal mais sólida. E a solidez da política fiscal, ela é decisiva para que a sociedade consiga, ao longo dos anos, enriquecer a sua população, melhorar a qualidade de vida da sua população. Então, é muito importante que se pense na política fiscal como sendo uma responsabilidade de todos, e uma responsabilidade ética, né? Especialmente porque a política fiscal tem um componente ético que muitas pessoas às vezes não consideram, que é o seguinte: todo Estado, todo país, toda nação é um compromisso de gerações, né? Intergeracional, de forma que o que eu fizer aqui hoje, os excessos que eu cometer aqui hoje, eu vou estar comprometendo a vida de uma pessoa que sequer eleitora é, que talvez ela nem tenha nascido ainda. Então, às vezes, existe um conforto psicológico muito grande da pessoa se imaginar como misericordiosa, piedosa, altruísta, mas se mantendo uma visão míope com relação aos efeitos de longo prazo do que a suposta bondade dela pode estar produzindo, né? Então, existe uma tentação muito grande, psicológica, de olhar as questões presentes e não se considerar os efeitos de longo prazo que essas ações, por mais bem intencionadas que sejam, possam ter. Inclusive sobre pessoas que não têm como ir para passeata, que não têm como reclamar, que pela sua idade, inclusive, nem sabem o que está sendo preparado para o destino delas no futuro. O Brasil tem um gravíssimo problema fiscal, é um problema que se arrasta há décadas. Esse problema fiscal ele se manifestava na forma de inflação, uma inflação muito aguda, muito difícil de lidar. Essa inflação mais aguda, ela foi resolvida a partir de 94 com o Plano Real. Nós tivemos alguns espasmos aqui e ali, mas nada que voltasse à situação anterior de total descontrole inflacionário. Apesar de o Brasil ter conseguido superar a inflação como manifestação da sua bagunça fiscal, a bagunça fiscal continua. E nós temos uma série de problemas com relação a isso, né? Nós temos uma dívida crescente, cresce de forma acelerada. Nós temos taxas de juros excessivamente altas para o padrão internacional, porque o nosso nível de poupança é muito baixo. Nós somos uma sociedade que poupa muito pouco, tanto em termos privados, pessoas físicas e jurídicas, quanto do próprio Estado. Esse excesso de endividamento leva a uma taxa de juros muito alta. A taxa de juros alta reduz a capacidade de investimento do país. E o investimento ele é muito importante, não só porque ele aumenta o estoque de capacidade de produção da economia, mas porque o investimento ele traz em si a inovação.
Na verdade, o enriquecimento da sociedade, nós saímos praticamente da fome generalizada em 200 anos para um mundo de maior abundância, exatamente por causa da inovação tecnológica. Então o investimento é crítico, porque à medida que a gente vai investindo o quê? Exatamente o que está na ponta tecnológica, né? Ninguém vai abrir hoje uma selaria, por exemplo. Pessoas que forem investir hoje vão fazer negócios que estão relacionados à nossa realidade econômica que está na ponta. Então, o problema fiscal, ele prejudica muito a nossa capacidade de geração de riqueza para nós hoje, mas principalmente para as gerações futuras, para aquela criança que está na escola, para o menino que vai nascer daqui a 5 anos. O outro problema fiscal nosso, muito grave, é que nós temos um gasto público extremamente elevado para um retorno social muito baixo, né? Então nós temos uma segurança muito ruim, nós temos uma educação ruim e a prestação de serviços de saúde bastante ruim, dado o custo que nós temos. Então nós temos que ter muito cuidado na hora de pensarmos que uma das soluções do problema da Previdência vai ser o aumento da carga tributária, porque para o nível de serviços que o setor público presta, a carga tributária é extremamente elevada. Isso, todo o padrão internacional de comparação vai nos levar a essa conclusão, né? Nós temos um problema de infraestrutura também, porque o Estado ele investe muito pouco, como ele poupa muito pouco, a maioria do gasto dele é de custeio previdenciário. Isso está gerando um problema de vários gargalos que nós temos em infraestrutura. Nós temos várias megalópolis no Brasil, uma cidade como São Paulo, por exemplo, com 20 milhões de habitantes, e várias outras. Não temos transportes modernos, sistemas coletivos, metrôs, esse tipo de coisa. Isso torna a vida das pessoas mais pobres extremamente difícil e muito pouco produtiva. As pessoas perdem muito tempo para se transportar, né? Longas distâncias com transporte extremamente deficiente e obsoleto. Então, repisando um pouco essa questão da Previdência como questão ética e fiscal, eu tenho esse quadro aqui que mostra o seguinte: de 1980 a hoje, em dólares constantes, em paridade de poder de compra, o Brasil está mais ou menos estagnado. Nós melhoramos a riqueza por pessoa em apenas 15% de 1980 para cá. Os Estados Unidos, que já era um país extremamente rico em 1980, quer dizer, cada americano tinha uma renda de 34.539 em termos per capita, em 2015 subiu quase que 70%, foi para 56 mil dólares, né? A Coreia, que era menos de metade da nossa riqueza em 1980, hoje tem uma riqueza de 2,5 vezes a nossa, com 36 mil dólares. E a China, que tinha 849 dólares de renda per capita, agora está com 14.190. Então, do ponto de vista do crescimento da renda per capita, que é o que interessa, se a população dobrar e o tamanho da economia dobrar, ninguém ficou mais rico, ninguém melhorou, né? Então, para um país que é de renda relativamente baixa ainda, como o nosso, isso aqui é um dado extremamente preocupante. A gente tem que começar a se pensar, por que a gente não está melhorando a vida de quem vai vir depois da gente? Os gastos primários do governo, entre 91 e 2015, eles saltaram de mais ou menos 11% para 20%. Ou seja, gasto primário é tudo aquilo que não é juros, né? Então, as despesas públicas nossas, como proporção do PIB, passaram de 11% para 20%. Então, não é que o Estado esteja gastando pouco. É importante, esse delta de gasto sobre o PIB de 8,9%, 5,6% é decorrente de aumento da despesa previdenciária e de assistência social. Aqui eu tenho números rápidos para mostrar o seguinte, né, que é um outro problema ético que nós estamos tendo com relação à Previdência, são as mentiras que estão se contando a respeito do problema. Quer dizer, não é possível que não se possa concordar sobre os números. A gente pode até divergir sobre o que tem que se fazer, tá certo? Mas não é possível as pessoas dizerem hoje que não existe déficit na Previdência, né? Isso é uma piada, tá certo? Basta a gente olhar as contas aqui. Nós temos uma receita do regime geral de previdência de 358 bilhões e uma despesa de 507. O que é a receita da Previdência aqui? São as contribuições
dos patrões, de 20% sobre a folha, grosso modo, e a contribuição dos empregados, tá certo? É isso que é a receita previdenciária estrito sensu. Você pode até pegar outros impostos e contribuições e cobrir o déficit da Previdência com isso, como de fato está se fazendo. Mas nós temos que nos lembrar do seguinte: se a gente vai deixar a Previdência equilibrada contabilmente, porque a gente vai considerar receita de outros impostos, a gente tem que se perguntar o seguinte: como é que a gente vai cobrir as outras despesas de saúde, segurança e educação? Né? Tem que vir de algum lugar. Então, para cobrir esse déficit que existe, é real, é fato, ou a gente pega dinheiro dos impostos gerais, não é? Qualquer que seja o nome que se dê para isso, ou a gente aumenta a carga tributária para poder fazer o equilíbrio. E, de novo, a nossa carga tributária não é baixa. É uma falácia achar que nós vamos ter como solução aumento de carga tributária no Brasil. Esse déficit, ele não só existe, como ele é crescente, né? Em 2016 ele foi de 227 bilhões da parte da União, e esse ano ele já está estimado para 263 bilhões, é um crescimento nominal de 17%. Esse número deveria nos deixar todos em pânico, porque é de uma gravidade absurda isso, né? É um crescimento real de 12% da despesa previdenciária. A nossa previdência, ela, na comparação internacional, ela tem um problema. Essa linha aqui é a razão de dependência, ou seja, quantas pessoas velhas dependem, idosas dependem da população que ainda está em idade de trabalhar. Nesse cálculo aí nós temos as pessoas com 65 anos ou mais sobre a população de 20 a 64 anos. E no caso brasileiro, isso fica entre 10% e 15%, quer dizer, uma proporção relativamente pequena de idosos, né? Mas o nosso gasto, como proporção do PIB, ele está maior do que o da Alemanha, por exemplo, e está no mesmo nível da França, que são países que têm entre 30% e 35% nessa relação de dependência específica que a gente está apontando aqui. Isso, obviamente, nos faz pensar o seguinte, quer dizer, se a nossa estrutura demográfica é mais favorável do que desses países que já envelheceram mais, e nós estamos gastando a mesma coisa que o PIB, tem alguma coisa errada. Possivelmente a gente está dando aposentadoria num nível de precocidade maior do que esses outros países. E quando a gente olha os dados, é de fato isso que ocorre, né? As idades mínimas de aposentadoria nos países desenvolvidos são bem superiores às nossas. Nós não só estamos desalinhados com relação à prática mundial na relação de dependência, como a nossa relação de dependência ela vai piorar muito, né? E muito rapidamente. No ano 2000 nós tínhamos 13 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e tínhamos 107 milhões entre 15 e 59 anos. Desculpa, aqui está 2010, na verdade é 2040. Houve algum erro ali na hora de eu fazer o gráfico. Mas em 2040 nós vamos ter 139 milhões de pessoas entre 15 e 59 anos e 45 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 45 vezes 3, 135, então nós vamos ter apenas 3 pessoas trabalhando para cada um aposentado. Então esse problema estrutural atuarial da Previdência só vai piorar se nós mantivermos as regras atuais. Por que está se tornando a discussão sobre a Previdência sequer está sendo a discussão boa, a discussão política, de se dizer onde tem que cortar, onde não tem que cortar, onde tem que colocar dinheiro e onde não tem que colocar dinheiro. A nossa discussão está muito atrasada. Nós estamos discutindo sobre os fatos, né? Agora, eu acho que esses fatos que a gente está mostrando aqui são insofismáveis. Isso aí não depende da fonte. São dados da realidade que a gente está mostrando aqui. Então, por que se tenta contestar os dados que são tão cristalinos e tão evidentes? Né? Primeiro, em função do populismo, tá certo? Quer dizer, a América Latina, desgraçadamente, ela é infestada pelo populismo, e o populismo é uma prática política que vende a janta, né, para que você coma filé mignon no almoço. Aí na hora que chega a hora da janta não tem o que comer, né? Nós sabemos disso, os casos são recorrentes, o Brasil vive esse dilema,
e a América Latina inteira vive esse dilema do populismo, e a gente tem uma certa dificuldade de aprender com todos esses fracassos do populismo. Não adianta tentar adorar a pílula. A situação é muito ruim e tem que se tomar algum tipo de providência. Agora, o populismo, como corrente política, ele tenta esconder essa realidade da população para que o futuro fique melhor do que é, e lá para que o presente fique melhor do que deveria ser, e no futuro a gente vê o que faz, né? E é nessa toada aí que nós tivemos a pior recessão, 3 anos de recessão, a pior recessão, inclusive pior do que a de 1930. No momento em que a gente está vendo em que o mundo está num avanço tecnológico fantástico e o mundo cresce de maneira acelerada. E a gente andando para trás. O que é isso? Populismo. Políticas que propagam mentiras e escondem da população a verdadeira situação fiscal do Estado. Eu acho que isso é um problema ético também que nós temos que encarar nessa discussão. O outro problema que nós temos para esses dados ficarem escondidos e serem contestados é o disfarce do interesse próprio, né? Então, várias corporações que têm salários muito superiores a de qualquer casta de países avançados. Basta a gente olhar para o nosso poder judiciário, o salário dos nossos desembargadores são maiores do que de todos os países da OCDE. Todos, sem exceção. Tem uma exceção, que é a Suíça, com a sua renda per capita de $90 mil por ano. Essas corporações tentam fazer um discurso genérico, como se fosse possível você, defendendo o interesse dessas corporações, está defendendo o interesse dos pobres, que é aquela turma que ganha um salário mínimo, que é a grande preocupação que inclusive o professor Santana colocou aqui. E finalmente a gente tem uma atração, existem grupos que têm atração por teorias conspiratórias originais, quer dizer, são pessoas que funcionam numa lógica diferente da lâmina de Ockham, né? Então a lâmina de Ockham é o seguinte: se eu tenho uma explicação mais simples para um problema e ela consegue descrever o problema, ela é preferível a uma explicação mirabolante. Mas no Brasil, em geral, as explicações mirabolantes às vezes têm mais apoio do que as mais simples. E nessa toada nós temos vários argumentos bastante inconsistentes com relação ao que deve ser a reforma, o que é a situação atual da Previdência e para onde a gente deve chegar. Em primeiro lugar, está se contando a mentira de que com a reforma, com o aumento da idade mínima, que nada mais é do que um alinhamento à nossa demografia e é um alinhamento às práticas internacionais, inclusive de grandes sociais-democracias muito bem-sucedidas, está se dizendo o seguinte, que as pessoas não vão se aposentar, elas vão morrer. Isso seja um nível de mentira disso, de desonestidade intelectual. Quer dizer, é como se a gente não conhecesse ninguém que fosse aposentado. Todos morreram aos 65. Isso é uma farsa. Isso não pode continuar. Se for para a gente ter uma discussão séria sobre Previdência, a gente não pode admitir esse tipo de argumento. Está se usando um dado que é a expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer não tem nada a ver com a questão atuarial de nenhum regime de Previdência. A variável relevante para a Previdência é quanto tempo eu trabalho e contribuo e quanto tempo eu vou receber a minha aposentadoria depois que eu parar de trabalhar. O fato de no Brasil nós termos uma expectativa de vida muito baixa quando se é jovem é derivado de violência nas grandes cidades e de uma mortalidade infantil ainda importante. Mas a expectativa de vida das pessoas em idade de se aposentar, ela não discrepa tanto nem do padrão internacional e nem interregionalmente. Às vezes se usa esse argumento para dizer o seguinte: olha, a expectativa de vida lá no interior do Piauí é 55 anos. Como é que pode querer que as pessoas se aposentem aos 65? Isso é um argumento falso. Se você for nessa mesma cidade do interior do Piauí e estimar quanto que uma pessoa que mora lá e tem 65 anos hoje vai viver, você vai ver que não é uma diferença tão importante em relação a uma pessoa da região sul ou sudeste. Isso é uma falácia, um argumento mentiroso. Nós temos que bani-lo do debate, porque é mentira.
Existe também a noção de que não existe o déficit da Previdência. Eu procurei mostrar os dados aqui e dizer o seguinte, quer dizer, de fato existe esse déficit, né? A única maneira que você tem de maquiar os dados, de fazer contabilidade criativa, como foi feito no Brasil nos últimos anos, para poder negar a realidade do déficit da Previdência, são as seguintes manobras. Primeiro, você tem que desconsiderar o resultado do regime próprio da União. O regime próprio são os servidores da própria União, né? Eles fazem uma contribuição e a União paga essas aposentadorias. Esse resultado, que é um déficit de 77,2 bilhões para 2016, ele não é incorporado na conta. Porque as pessoas que defendem que não existe o déficit da Previdência dizem que o seguinte, que isso aí é uma obrigação do governo como empregador, isso não pode ser considerado gasto previdenciário. Certo? Então, se tira 77,2 bilhões do déficit. Depois você soma as receitas da DRU, que são 91,7 bilhões. Mas, de novo, o fato de você contabilizar como DRU ou como não DRU não resolve o problema, não vai aparecer dinheiro novo. Se eu quiser dizer que isso aqui não é déficit, só porque eu tirei o dinheiro da DRU, aí vem a pergunta, e as coisas que eu estou pagando com a DRU? Eu vou pagar com que dinheiro? Essa é que é a conclusão madura e séria que as pessoas têm que ter. Não adianta eu ficar fazendo um trick contábil para achar que eu estou resolvendo o problema, porque não é o caso, né? A outra questão é o seguinte, quer dizer, se somam receitas inexistentes. Que receitas inexistentes são? São dinheiro que não está entrando no caixa do governo. Ah, mas deveria estar entrando porque o governo deu renúncia. Mas deu renúncia. A democracia, sim. Você tem o poder executivo, tem o poder legislativo. Nos últimos anos foi decidido que se daria renúncia fiscal, se deu a renúncia fiscal e o dinheiro foi embora. Ele não existe, ele não entra no caixa. É uma loucura dizer que um dinheiro que não entra no caixa, ele não faz parte do déficit. Esse dinheiro não está no caixa do governo. Muita gente diz o seguinte, olha, a situação da França, da Bélgica, etc., é muito diferente da nossa. A gente não pode fazer esse tipo de comparação, né? O Brasil é um país muito sui generis. Na verdade, nós temos que fazer a comparação exatamente com esses países. Porque quando eu penso na Bélgica, na França, nos Estados Unidos e no Japão, eu estou pensando em sociedades que estão com um nível de renda já bastante alto. A rigor, eles não precisam crescer muito mais para viverem bem. Nós não, nós precisamos de crescer. E no momento que a gente dilapida a nossa poupança, nós estamos comprometendo de novo a nossa capacidade de crescer, a nossa capacidade de dar uma vida melhor para as gerações que vão vir. Essa que é a questão. Então nós temos que fazer comparação internacional, sim. Porque esses países estão numa situação muito mais confortável do que a gente. Quem é mais pobre tem que poupar mais. A outra falácia é dizer que o problema da Previdência é conjuntural, ou seja, é porque agora nós estamos numa crise econômica, fomos colhidos por problemas de commodities, etc. Então a gente está com um déficit temporário agora e o futuro é cor-de-rosa, não precisa de fazer nada. Isso é falso, nós estamos vendo como é que é a distribuição da população brasileira. A nossa relação de dependência, que era de 9 para 1, vai passar a ser 3 por 1. E quem disser outra coisa está mentindo, está fazendo populismo. Não está sendo ético no debate. A reforma visa economizar dinheiro para pagamento de juros, né? Esse argumento também não se sustenta, porque na verdade é o seguinte, à medida que nós reformarmos a Previdência e o déficit dela diminuir, é óbvio que a taxa de juros de equilíbrio vai ser reduzida. E se reduzindo a taxa de juros de equilíbrio, o pagamento de juros nosso vai ser reduzido. Não existe nenhuma teoria econômica que diga que o aumento da poupança faz aumentar a taxa de juros. É o contrário. Toda sociedade que aumenta o seu nível de poupança tem como contrapartida virtuosa a redução na taxa de juros. E, portanto, um aumento da taxa de investimento e, portanto, um aumento da taxa de inovação e, portanto, enriquecimento da população. As pessoas que usam o argumento dos juros gostam de acusar, né, que o sistema financeiro gosta de pagar juros, gosta de ter juros elevados, que existe uma certa tramóia contra a população por parte do sistema financeiro, porque o sistema financeiro gosta de pagar juros, paga muitos juros. É importante a gente discutir uma questão aqui, vocês vão me desculpar se eu estiver entrando numa área muito técnica, mas eu acho relevante a gente colocar essa questão, de novo, por uma questão ética, a questão de se falar a verdade. É importante que a gente fale a verdade com relação aos nossos problemas.
Nós temos um conceito de economia que é chamada taxa implícita de juros da dívida líquida. Tá? Então, se vocês me permitirem, eu vou dar um exemplo. Suponha que você, por alguma razão, vá ao banco e pegue R$100 mil emprestado a uma taxa de juros de 1%. Porque você está comprando uma casa, o que seja. Então você tem uma dívida bruta de 100 e tem uma dívida líquida de 100 e você paga uma taxa de juros de 1%. Você paga R$1.000 por mês de juros. Suponha que aconteça o seguinte, você fala, olha, eu tenho um crédito muito bom no banco, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais R$100 mil lá e esses R$100 mil eu vou emprestar para um primo meu que está disposto a pagar 2% de taxa de juros. Então como é que vai ficar o balanço dessa pessoa? Ela vai ter uma dívida bruta, ou seja, uma dívida lá no banco de 200 agora. Ela vai ter uma dívida líquida de 100, porque esse 100 que ele pegou, o primo dele está devendo para ele. E ele vai olhar quanto que ele paga de juros. Aí ele vai pagar 2 mil para o banco e o primo dele vai pagar 2% sobre 100 mil, vai pagar 2 mil de juros para ele. Quais vão ser os juros líquidos que essa pessoa vai pagar? 0. Qual é a dívida líquida dela? 100 mil. Então eu calculo 0 de juros sobre 100 mil, a dívida líquida dessa pessoa, a taxa de juros implícita dessa pessoa é 0. Né? Agora, digamos que aconteça o contrário. Um parente dele está doente, vai lá e pede o dinheiro, fala, olha, o banco não me empresta o dinheiro, você tem condição de pegar no banco para mim R$100 mil? Ele tá, tudo bem, vou te ajudar. Ele vai no banco, pega R$100 mil, só que o banco fala o seguinte, olha, taxa de 1%, se você dobrar o valor da sua dívida, eu quero cobrar 2% sobre o segundo empréstimo. E mais, o primo dele fala o seguinte, olha, você sabe que é por problema de doença na família, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu vou ter que te pagar só R$1.000. Então, vamos olhar o balanço dessa pessoa agora. Ela está com uma dívida bruta de 200, está com uma dívida líquida de 100, ele vai ter que pagar R$3.000 de juros para o banco e vai receber 1.000 do primo dele. A taxa de juros dele agora sobre a dívida líquida dele é 2%. Esse é o resultado final. Então, a taxa dele, que era de 1%, agora subiu para 2%. O que aconteceu de 2002 a 2016 no Brasil? Aconteceu que a taxa Selic, que todo mundo fica horrorizado, que é muito alta, ela teve um comportamento, em geral, inferior à taxa de juros implícita do governo. Né? Então, só para vocês terem um exemplo, em 2015, a taxa implícita da dívida pública foi 29,7%. Enquanto a taxa Selic foi de 13,3%. Então, decisões governamentais levaram a gente a pagar juros implícitos, que é o juro que interessa, de 29,7%. É importante a gente saber isso para a gente discernir bem quem é que gosta de pagar juro alto e quem é que não gosta. A gente tem que olhar para os dados, para a realidade. Então, no momento em que o governo emite uma montanha de dívida pública, pega esse dinheiro e empresta a juros extremamente baixos para grandes empresas, ele está aumentando a dívida, a taxa de juros implícita. Ele está impondo um custo para a população em geral que não se comenta. Então, quando vierem os paladinos dos juros baixos acusarem que o que se quer fazer com a reforma da Previdência é garantir o pagamento de juros cada vez maiores, a gente tem que lembrar a eles o que foi feito nesse país. Em 2015, nós chegamos a pagar quase que 30% de juros nominal sobre a nossa dívida líquida, que foi o custo em juros que nós tivemos, dividido pelo tamanho da dívida líquida. Então, para concluir, eu acho que a reforma da Previdência é uma imposição demográfica e fiscal. Se nós não realizarmos essa reforma de maneira madura, verdadeira, de acordo com o que os nossos parâmetros demográficos exigem, nós vamos estar cometendo uma falta de ética e uma imprudência. Né? Nós vamos estar jogando nas costas de quem vai vir depois de nós o custo de toda a bagunça que vai se suceder. E mais, não adianta as pessoas acharem, as que hoje estão aposentadas e as que estão na bica de se aposentar, que se o sistema for mantido desse jeito, eles vão estar preservados.
O custo não vai ser só sobre os jovens do futuro e os jovens de hoje. O custo vai ser sobre eles, porque o pessoal vai chegar uma hora, vai chegar no caixa do banco e não vai ter dinheiro. Isso está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Os pagamentos estão sendo atrasados. E essa situação nossa de descalabro fiscal, de desequilíbrio estrutural da Previdência, se não for resolvida, vai levar, sem dúvida nenhuma, uma situação desse tipo. Muito obrigado.